Quando se afastar de alguém? Quando de fato a gente deve considerar o afastamento de um amigo, de um parente ou até mesmo de um relacionamento amoroso? Essa não é uma decisão fácil, pois se afastar de quem foi ou de quem é importante pra gente pode gerar muita dor, muita resistência e até mesmo um sentimento de culpa. Mas muitas vezes é a decisão certa a se fazer, porque quanto mais a gente vai caminhando pela vida, amadurecendo, buscando autoconhecimento, buscando ter um relacionamento melhor com a gente mesmo, mais criterioso e exigente, a gente vai ficando com as pessoas que se relacionam com a gente, com as pessoas que têm acesso ao melhor que a gente tem para oferecer. Se você não me conhece, sou a Renata Sturt, esse é meu podcast Entre Surtos e Sonhos, um espaço para quem tem coragem de encarar o caos dentro de si e para quem sabe que viver dá trabalho, mas é delicioso e sempre vale a pena seguir. Eu te convido a pegar o seu chazinho, o seu cafezinho para essa troca, ou apenas abrir o seu coração à sua escuta interna aí, para a gente conversar. Então, bora lá. Bom, eu fiquei pensando muito em que situações a gente deve de fato considerar dar esse basta em uma relação, e a primeira palavra que veio para mim foi a palavra segurança. Então eu acho que o principal critério para a gente saber se uma pessoa deve se manter na nossa vida é a palavra segurança, é o quanto aquela pessoa me dá a sensação de segurança, é o quanto eu me sinto segura para ser quem eu sou naquela relação. Então aí vale se perguntar: eu me sinto segura para poder ser quem eu sou aqui? Eu me sinto segura para me expressar, para falar o que eu sinto e que eu acredito, sem medo de ser julgada, sem medo de ser maltratada ou ser ignorada? Eu acho que essa é a pergunta, o maior termômetro para saber se você está em um relacionamento saudável. Como que eu me sinto na maior parte do tempo? Me sinto leve, tranquila, relaxada? Ou existe uma tensão? Existe uma ansiedade, sabe? E aqui vale você sentir no seu corpo mesmo. Eu demorei a entender que o meu corpo é um grande oráculo e que ele me dá sinais de como que eu estou em certos ambientes e com certas pessoas. Então, quanto mais você observar o seu corpo nas situações do dia a dia, mais você vai conseguir ter um parâmetro, né, de como ele, quais são as sensações de quando você está relaxada e segura e qual que é a sensação quando não é uma segurança, quando é uma tensão. No meu caso, eu sinto um relaxamento nos ombros, assim, também aqui essa parte do intestino, fica tudo bem tranquilo. E quando eu estou eh, tensionada, quando não é um ambiente, um vínculo que me oferece uma segurança, eu sinto um desconforto aqui no peito, muito claro, sabe? Então, além de se questionar se você se sente segura ali para ser você, para se expressar, é você perceber se os valores estão alinhados, né? Então, por exemplo, para mim, né, autenticidade é um valor muito forte. Então, eu tenho até um mantra aqui: onde eu não posso ser eu não devo estar. Então, se eu sinto que eu tenho que me moldar naquele ambiente, que eu tenho que me adaptar, que eu não posso ser eu mesma de verdade, porque eu não vou ser aceita, ali não é um lugar para eu estar, né. É claro que a gente vai estar, às vezes, em ambientes em que a gente tem que se adaptar a certas regras, a certas etiquetas, não é isso que eu estou falando aqui, né. Aqui eu falo de conversas mesmo, de relações em que a gente tem que, de fato, ficar por trás de uma máscara ali, ou pisar em ovos, porque aquela pessoa, vai ter um comportamento imprevisível e você tem que ficar na defensiva, ou se justificando e se explicando muito, sabe. Então muitas vezes, se para você confiança é um valor e a outra pessoa não te inspira confiança ou não confia em você, você vai ter que estar naquela relação sempre tentando se provar, provar a sua verdade, tentando se justificar, e aí você fica nesse ciclo que só te adoece, né, e você gasta energia e acaba se perdendo de si. E é claro que não é simples, né, não é simplesmente: "Ah, essa pessoa não tem um valor alinhado ao meu, então já vou cortar da minha vida e tchau". Não é simples assim, né. Muitas vezes a gente tenta, a gente se esforça para estar naquela relação, para manter aquele vínculo, porque a gente acredita que aquela pessoa, em algum momento, ela vai entender, ela vai respeitar o seu limite, em algum momento ela vai parar de te magoar, mas muitas vezes a gente está só se enganando e arrastando um vínculo ali por excesso de empatia. E aí tem uma frase que a minha psicóloga falou comigo uma vez que eu nunca esqueci. E essa frase diz:
Às vezes, temos que enxergar o que é, e não o que a gente quer que seja. Então é muito comum a gente se manter em relações e ir arrastando ali, porque a gente acha que aquela pessoa vai entender em algum momento que para você aquilo é importante. E aí nessa tentativa de ficar ali tentando fazer aquela pessoa enxergar o seu limite, enxergar os seus valores, tentando de fato fazer aquela pessoa te validar, validar os seus sentimentos, pode ser um grande desperdício de tempo, de energia e de vida. Então, muitas vezes, a decisão de se afastar de alguém, ela deve ser considerada pela razão também. Porque se a gente for só pela emoção, a gente vai ficar sempre pensando que aquela pessoa não fez de propósito, ela não fez por mal, ela não é uma pessoa má. E muitas vezes ela não é uma pessoa má mesmo. Todos nós temos luz e sombra, todos nós temos coisas boas e coisas ruins. O que acontece é que a gente tem que se perguntar, né, o que que eu estou disposta a sustentar, a suportar numa relação. Eu sei que a outra pessoa não vai ser perfeita, mas quais as características que eu estou disposta a aguentar, a tolerar, porque eu sei que eu também tenho os meus defeitos, e quais aquelas que não posso, porque elas ferem os meus princípios, porque elas ferem os meus valores, a minha essência. Eu vi a Tamires Hawk falando num Reels no Instagram dela, uma reflexão sobre esse assunto, e eu achei válido de trazer aqui para esse episódio. Ela falou o seguinte, que a gente não deve tirar das nossas vidas uma pessoa só se ela for ruim. Ser bom ou ruim não é o critério para tirar alguém da nossa vida, porque todos nós, como eu falei, temos partes boas e partes ruins. O critério para tirar alguém da nossa vida é o quanto aquela pessoa nos oferece segurança, é o quanto o comportamento daquela pessoa é previsível para mim, é o quanto eu sinto que eu estou no alerta, numa defensiva, porque eu não sei como ela vai reagir, porque eu não sei qual que vai ser o comportamento dela se eu falar tal coisa, porque eu vou ter que pisar em ovos, ou porque aquela pessoa pode, ter comportamentos inconvenientes, porque ela pode fazer comentários que me machucam e eu nunca sei o que esperar, eu tenho que pisar em ovos e ter cuidado, ou porque ela pode dar algumas indiretas, alfinetadas. Então, muitas vezes, essa pessoa da qual você pensa se afastar, essa pessoa que te magoou, se você falar dela para outra pessoa, a outra pessoa não vai ver nenhum problema, porque não quer dizer que essa pessoa é boa ou é ruim. Tem a ver com a relação dela com você. Então, às vezes, você, sem perceber, ativa algum gatilho nela, alguma insegurança dela. E aí, com você, ela tem aquele comportamento. Porque, como eu falei, nós todos temos luz e sombra. E muitas vezes a sombra dessa pessoa acaba dirigindo ela em certos contextos, porque ativou algum trauma, alguma ferida, algum gatilho. E aí o comportamento dela é dirigido pelo inconsciente, né? Porque quando a gente não tá tão consciente, não tá buscando tanto olhar para essas questões e se desenvolver e nos curar, o nosso inconsciente vai dirigir as ações que a gente tem. Então, muitas vezes, aquela pessoa de fato não faz aquilo por mal. São as feridas delas gritando, mas não é a sua função curar o outro, não é a sua função salvar o outro, não é a sua função se afundar e ficar desconfortável para que o outro fique confortável. Então a gente acaba muitas vezes não falando, não se expressando quando algo nos magoa, para que a outra pessoa fique confortável. E a gente vai só se anulando. Isso acaba matando a nossa autoestima pouco a pouco. Então o raciocínio é esse, aquela pessoa ela pode ter características incríveis, ela pode ser muito incrível em vários aspectos, mas o quanto ela te oferece segurança. E aí se afastar não é uma questão de colocá-la numa caixinha de ser uma pessoa ruim, é uma questão de autopreservação. Então, na hora de decidir se você deve se afastar ou não de uma pessoa, é importante considerar a razão também, ir com a razão, não só pela emoção, porque na emoção a gente vai com excesso de empatia. E aí eu me lembrei de outra frase que fala: treine a sua mente para ser mais forte que os seus sentimentos. E treine os seus limites para serem mais fortes do que a sua empatia. Então, acho que essa frase resume bem, né? A gente deve ter sentimentos, sim, mas levando a razão ali para conduzir. Porque só os sentimentos muitas vezes não são confiáveis para a gente se preservar. Mas é sobre ter os nossos próprios limites bem delimitados. É sobre saber, olha,
aqui tem uma linha, eu tracei uma linha. A partir desse ponto, você não pode passar, porque quanto mais a gente for se anulando e não falando, não se expressando, não se posicionando, mais aquela pessoa vai passando dos limites, vai passando, e você vai criando um monstro, como eles dizem, né. Então aquela pessoa vai aprendendo como ela deve te tratar. Então o nosso posicionamento é o que ensina para as pessoas, né. Então, para mim foi muito difícil, em algumas relações, mas, depende muito do vínculo, né. Tem relações que a gente vai ter mais dificuldade de cortar, porque tem toda uma história, tem muito tem muita coisa boa envolvida. Mas a gente tem que olhar para o presente, para o momento presente, por quanto o quanto essa relação me promove essa segurança. Quantas vezes eu já tive que falar com essa pessoa. Então eu gosto de avaliar também a comunicação, sabe. Eh, Essa pessoa, quando eu me expressei, quando eu coloquei aquele limite, qual foi a reação dela? Eu acho que a comunicação é um termômetro enorme também. Quando você colocou aquele limite, a pessoa, ela reagiu bem? Ela de fato se desculpou? Ela validou os seus sentimentos? Qual foi o comportamento dela? Eu acredito muito que quando a gente coloca um limite para uma pessoa, quando a gente se posiciona sobre algo que nos magoou, que nos machucou, que não tá legal pra gente, é sinal de que a gente quer manter aquela pessoa na nossa vida, mas que para ela se manter, ela vai ter que entender os seus limites. Então, muitas vezes, a outra pessoa não vai receber bem, porque ela estava se beneficiando também de alguma forma da sua ausência de limites, né. A pessoa certa para a gente manter na vida não vai se incomodar com seus limites, ela vai respeitar, porque ela também coloca limites na vida dela. Então eu gosto de avaliar muito como que é esse momento, né, quando você coloca um limite, qual que é a reação dessa pessoa. Se ela falar: "Ai, que exagero, isso é drama seu, você é muito dramática. Ai, não foi assim, você é muito exagerada". Se essa pessoa não valida o que você sentiu, ou até mesmo te rotula, é um grande sinal, uma grande bandeira vermelha de que esse não é um vínculo para você insistir. Então eu acho que uma palavra-chave na hora de decidir romper um vínculo ou não, é a autorresponsabilidade. Aliás, autorresponsabilidade é uma palavra-chave no autoconhecimento, né. Então é você olhar para a realidade, lidar com aquilo e falar: "O que eu posso fazer?". Então, olha, o que essa pessoa me oferece e continua me oferecendo é isso. Ela não está respeitando os meus limites, meus valores, ela continua ultrapassando eles. Então, ao invés de eu ficar aqui insistindo, tentando fazer essa pessoa me respeitar ou validar os meus sentimentos, eu vou colocar para mim a responsabilidade. Então, por que que eu me coloco nessas situações? Por que que eu ainda permito que essa pessoa tenha acesso a mim e me coloque em situações desconfortáveis? Então, volta para aquilo que eu falei no começo do vídeo também. Quanto mais a gente vai cultivando uma relação melhor com a gente mesmo, entendendo quais são os hábitos que nos elevam, quais são as coisas que nos fazem bem, mais a gente vai também percebendo as relações que a gente deve cultivar, as relações que de fato nos valorizam. Então não é sobre ser perfeita ou querer pessoas perfeitas, mas é sobre você saber o que você oferece. Então quando você sabe o que que você oferece para as relações, você sabe também o que você merece. Então eu acho que essa questão passa muito também por você confiar no seu sentir, sabe. Você sabe o que é certo para você. Você sabe o que é que você oferece para as relações. Então, óbvio que a gente nunca vai ter, às vezes, a mesma coisa que a gente oferece, né, a gente às vezes tem expectativa, mas tem valores que devem ser negociáveis. Então confia no seu sentir. A raiva, muitas vezes, quando a gente tem um ataque de raiva, é porque algum limite foi ultrapassado, é algum colapso ali, a nossa alma gritando de que algo não está certo. Então confia no seu sentir e pouco a pouco você vai entendendo as relações que realmente vale você cultivar. E também trocas justas, né, eu acho que é importante também trazer esse ponto da reciprocidade, né. Se você sente que a relação tem só uma via, que é sempre você a pessoa que está ali buscando cultivar aquele vínculo, se é sempre você a pessoa que está ajudando a outra e quando você precisa não tem aquilo de volta, então esse também é um outro ponto que eu acho importante de você rever, porque a gente tem que buscar trocas justas, né, equilibradas.
É claro que às vezes nunca vai ser 50-50, às vezes você vai dar, 70% e a outra pessoa 30, mas aí em outro momento, se você busca a outra pessoa para se apoiar e não tem esse apoio de volta, também é um caso a se pensar, né, então trocas justas também eu acho fundamental para a gente saber. Então quando eu falo, né, dessas relações, de buscar relações com segurança, com comunicação, com trocas justas, eu não tô falando de relações perfeitas, é bom deixar isso bem claro, né, gente, porque muitas vezes para chegar nesse nível de segurança e de equilíbrio, de trocas justas, vai ter que ter algum diálogo, né, vai ter que ter você atravessar um desconforto ali para se expressar, para impor um limite, e aí de acordo com esse diálogo, como que vai ser a comunicação, é que você vai entender se dá para construir de fato um vínculo seguro ali. Então muitas vezes a outra pessoa não vai receber bem, e às vezes vai, então é a partir daí que a gente sabe o que deve ser mantido. É percebendo como aquela pessoa te valida no que você comunica para ela, e como que ela se comporta após esse limite que foi colocado, é que você vai saber. E aí tem uma frase da Lucilena Galvão, que eu nunca esqueci, que fala o seguinte: "O problema não é errar. Quando a pessoa erra e está consciente do próprio erro, ela está trabalhando naquele erro, não há com o que se preocupar. O problema é quando a pessoa não enxerga o próprio erro. É aí que a gente deve se preocupar. Então, muitas vezes, a pessoa nem enxerga que ela fez errado. Você vai falar para ela, ela vai invalidar, ela vai dizer que foi drama, que foi exagero, que não tem nada demais. E aí, não adianta você ficar tentando provar o seu ponto. É nesse momento em que você vê que você está tentando ali se provar, está passando por cima de si para manter um vínculo, é que é o momento de fato, considerar o afastamento. Lembrando que essa é a minha visão, e é claro também que não é um processo fácil, é um processo que vai envolver muitas vezes um luto mesmo daquele vínculo que foi rompido, mas é um processo fundamental quando você quer preservar a sua paz, quando você quer caminhar leve pela vida. Então, aprender a escolher bem as pessoas que caminham com você, aprender a se afastar, aprender a traçar limites bem claros, é uma autopreservação para sua vida. E é isso que eu tinha para falar nesse episódio. Você que chegou até aqui, eu te agradeço pela companhia. Te peço desculpas pela qualidade do áudio, porque eu imagino que não tá tão boa dessa vez, porque eu mudei de ambiente. Eu estou na casa dos meus pais nesse final de ano, visitando a eles. Então o cenário tá diferente também. Mas a gente vai do jeito que dá, com o que a gente tem. E eu te agradeço por chegar até aqui. Te peço para deixar o seu like e um comentário se você sentir de me contar como que esse vídeo chegou até aí. E se você está no Spotify, eu te peço para avaliar o podcast ou favoritar esse episódio, porque isso me ajuda muito também. E é isso. Obrigada pela companhia. Te vejo na semana que vem. Até!